de bolso e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Máquinas de Mineração. A aula de bolso pertencente à disciplina Máquinas Industriais e que foi solicitada pelo engenheiro carga rápida César Chaves. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro carga rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Wag Haga Waga! Robin, corre que o carga rápida vai começar. Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Máquinas de Mineração e pertence à disciplina Máquinas Industriais, que foi solicitada pelo engenheiro carga rápida César Chaves. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. E para entendermos melhor sobre máquinas de mineração, é necessário que entendamos sobre rochas, um pouco sobre rochas. As rochas estão na crosta terrestre do nosso planeta. E se olharmos de perto o nosso planeta, perceberemos que ele não é uma massa uniforme. O nosso planeta não é uma massa uniforme. Bem no centro do nosso planeta existe um núcleo sólido, um núcleo metálico sólido. Fora desse núcleo sólido, dessa esfera sólida, existe um núcleo líquido que se movimenta com a rotação da Terra. Esse núcleo líquido que se movimenta com a rotação da Terra não consegue rotacionar na mesma rotação da Terra, dá uma diferença rotacional e é por isso que existe o campo magnético. Afinal, quanto mais próximo do centro da Terra, mais metais pesados existem e esses metais pesados em movimentos geram campos magnéticos ao longo do nosso planeta, ao redor do nosso planeta. Acima desse núcleo líquido existe o manto. Este manto é uma variação, existe aqui uma condição intermediária, porque o manto não é líquido, porém o manto também não é sólido. Ele possui uma consistência mais endurecida do que a pasta de dente. É uma pasta de dente, se nós colocarmos a pasta de dente na pia, deixarmos lá um mês essa pasta de dente, ela vai ficar meio embrulhangada, vai ficar uma pasta meio endurecida. Então essa é a consistência do manto, é uma pasta de dente velha na pia. Agora, existem regiões da crosta terrestre, se olharmos de perto a camadinha então, externa, que é onde pisamos da crosta terrestre. Aliás, a crosta terrestre tem uma espessura que pode variar de 5 km até 30 km de espessura. Sim, o prédio onde você está vivendo, ou o prédio onde a sua tia vive,
está estacado, eles possuem estacas de apoio nessa camadinha da crosta terrestre, que vai de 5 km até 30 km, depende da região. Se olharmos então a crosta terrestre, essa crosta terrestre, por ter sido formada por alta pressão e temperatura, durante o resfriamento dessa crosta, ocorreu então, durante o resfriamento ela foi contraindo, gerou alta pressão, ao passo que nas camadas mais internas tinha alta temperatura, então gerou rochas intrusivas, porque estão dentro, por isso que chama intrusivas, também chamadas rochas plutônicas. Podemos ter ali variações de formulações dessas rochas, e daí temos rochas feldespato, rochas de quartzo ou rochas mica, rochas distintas, porque existem materiais immiscíveis que não se misturaram e por isso temos diversos tipos de rocha. Usualmente rochas que perceba que é da família das rochas de quartzo. Se olharmos também um pouco mais abaixo, no manto, que é uma consistência não líquida e não sólida, como falamos há pouco, da pasta de dente há um mês na pia, existem regiões onde estão mais líquidas, que são chamadas câmaras magmáticas. A câmara magmática ela não está líquida, mas ela está numa pasta já, como está dentro do tubo da nossa pasta de dente, já uma pasta que se apertar ela sai. Acontece isso, quando apertamos o tubo da pasta de dente, a pasta de dente sai pelo bico, não é mesmo? Então, é como se a qualquer aumento de pressão ou de temperatura facilitasse a saída da pasta de dente no bico. No caso da crosta terrestre, então o tubo de pasta de dente seria a camada magmática. A temperatura ou qualquer movimento da crosta terrestre seria a pressão. Se apertarmos, aflora na crosta terrestre uma elevação chamada de vulcão, e no centro dessa elevação chamada de vulcão sai então a pasta que está dentro da câmara magmática. E falamos então que o vulcão entrou em erupção. Esta pasta que sai da câmara magmática, ela irá escorrer e formar rochas extrusivas, a família de rochas extrusivas, também chamadas de rochas ígneas ou rochas magmáticas. Quando essa pasta, essa erupção do vulcão, com essa pasta sai da câmara magmática, ela irá resfriar muito rápido, pois a câmara magmática que está localizada entre 15 a 150 km de profundidade, ela está entre 650 a 1200 graus Celsius. Lembrando, a temperatura de fusão do aço é 1450 graus Celsius. Então estamos realmente numa condição que até liquefaria o aço, temperatura altíssima. Quando entra em contato, então durante a erupção, essa pasta, esse líquido magmático que sai, essa pasta magmática que sai do vulcão, ela irá resfriar rapidamente. Porém, este material que está saindo é um material cerâmico. Quando resfria, ele terá uma aparência vítrea, gerando as chamadas rochas vulcânicas, que vão ter a aparência de algo escorrendo do vulcão. Essas rochas vulcânicas expostas ao intempérie, de sol e chuva diário ao longo dos anos, vão ter a chuva e o ataque químico, porque a chuva pode ser um pouco ácida ou ela pode acabar corroendo por ventos e chuvas, e a acidez da água da chuva acaba corroendo essa rocha vulcânica, gerando um particulado chamado sedimento. Por que ele é chamado sedimento? É uma família, pequenas partículas de qualquer coisa que saiu do magma. Nós não temos a precisão porque a câmara magmática, aquela pasta, não é homogêneo o material que sai. Então, nós chamamos de sedimentos, são particulados. Esses particulados,
acumulados ao longo dos anos, eles vão se grudando, chamados então, serão chamados de rochas sedimentares, porque eles vão formando camadas e camadas de sedimentos, que vão endurecendo e formando logo abaixo das rochas vulcânicas, que sofreram então essa erosão, esse ataque de chuva, sol e a acidez, o ataque químico da acidez provocada pela chuva. Se olharmos ainda de perto as rochas sedimentares, com esse intempérie e erosão, teremos então a formação pelas rochas sedimentares, a erosão também nas rochas sedimentares irá formar as chamadas rochas metamórficas. Entre a família das rochas metamórficas temos, por exemplo, a ardósia, conhecemos como piso usualmente utilizado em prédios ou em piscinas, a ardósia, que se origina da argila, do sedimento da argila. Ou também temos o mármore, que se forma a partir do sedimento de calcário. E como o nosso tema é máquinas de mineração, vamos tratar sobre minérios, precisamos compreender sobre o que é o ciclo das rochas. Há pouco nós falamos sobre câmara magmática, que fica no manto, originária do manto, e que dentro da câmara magmática temos um material pastoso e que ele pode aflorar em função da temperatura e da pressão. Desta maneira, logo acima da câmara magmática, poderemos ter diferentes tipos de rochas. Por exemplo, podemos ter logo acima da câmara magmática, logo no iniciozinho da crosta terrestre, poderemos ter o granito. Quando o material aflora e sai da câmara magmática, em uma erupção vulcânica, poderemos ter uma rocha chamada de basalto. Então, a condição da rocha depende da temperatura de resfriamento, o resfriamento e a pressão. Agora perceba, quando aflora o material, ou seja, ocorreu a erupção vulcânica, esse material externo que saiu da câmara magmática, então fica submetido ao sol, à chuva e aos ventos. Este material, então, que aflorou, essa rocha que aflorou, exposta ao intempérie, que chamamos, então, ao intempérie, que provoca a erosão, porque irá retirar o material das rochas em pequenos particulados, chamados, então, de sedimento. Sedimento é o material particulado, retirado das rochas pelo intempérie do sol, chuva, ou intempérie químico, devido à diferença de pH da chuva. Os ventos arrastando o sedimento, esse sedimento então irá para a praia. Nas praias, então, ele retorna ao mar. Esse sedimento, que por vezes é chamado de areia, né? Mas esse sedimento mineral e sedimento orgânico também, porque para alguns peixes mortos, aves mortas acabam se misturando ao sedimento. Então temos dois tipos de sedimento, sedimentos minerais e orgânicos. Tudo isso então acaba voltando através do movimento da crosta terrestre, com variações de temperatura e pressão, onde a crosta terrestre encavala e acaba empurrando parte do sedimento novamente para a câmara magmática, onde existirá uma condição de aumento de pressão e temperatura que irá florar em vulcões, voltará a ser granito, basaltos, o intempérie retornará, o intempérie sol e chuva, gerará sedimentos, voltará ao mar, voltará então
o movimento da crosta terrestre empurrará novamente para a câmara magmática e então ocorre o ciclo das rochas. Lindo, não é mesmo? Prazeroso conhecer, então, o ciclo das rochas. Daí você me pergunta, então nunca irão acabar as erupções vulcânicas? Eu sinto de dizer, mas os vulcãozinhos sempre voltarão, sempre estarão em erupção. Sim, eles podem estar mais ativos ou menos inativos em função da condição do movimento da crosta terrestre. Mas erupção vulcânica, você vai nascer vendo e vai morrer vendo erupção vulcânica. Faz parte do ciclo das rochas. Agora perceba então, agora que conhecemos o ciclo das rochas, sabemos que rochas é um conjunto de minerais, onde certamente entre estes minerais existe o silicato, que é o óxido de silício. O silicato está presente na maioria dos minerais. Agora, quais são os minerais de interesse econômico? É isso que vamos tratar agora. Os minerais de interesse econômico, também chamados de minério, dentre estes minérios, que são as rochas que têm interesse econômico, onde nós queremos realmente obter estas rochas e tratá-las, retirar com máquinas de minério, retirar isto, tratar para tirar o que é de interesse dentro destas rochas, que é chamada então de minério. Dentre elas nós temos, por exemplo, a hematita. Olhe de perto a hematita. A hematita é um óxido de ferro. É um ferro enferrujado. Ferro é um ferro enferrujado, é um ferro oxidado. Então, ele é metal? Não é metal. Não é. Porque a característica de um material cerâmico é ter dois elementos químicos. Então, a hematita é um óxido de ferro. É um material cerâmico. Ah, mas tem ferro. Mas ela é um material cerâmico, porque tem dois elementos químicos. Temos que tirar o oxigênio para ficar um material metálico. E como fazemos? Aqui como curiosidade. Temos que, para tirar o oxigênio, podemos misturar com um carbono, aquecer, aí o carbono misturado ao oxigênio dá o CO2, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, e aí então estamos retirando o oxigênio do ferro até ele quase ficar puro. Quando colocamos carbono, o carbono acaba incorporando ao ferro, aí temos o aço ou o ferro fundido. Tudo depende da porcentagem de carbono presente no ferro quando tiramos o oxigênio. Se for acima de 2%, temos o ferro fundido. Se for abaixo de 2% de carbono, temos então o aço. Percebe? Então, esta é a condição do minério. O minério é uma rocha de interesse econômico. Essa rocha é um material cerâmico. Vamos tratá-la, por exemplo, tirar o oxigênio para obter um metal, ou um metal chamado ferro, ou se o minério, então, se essa rocha for chamada de bauxita, que é o óxido de alumínio. A bauxita é o óxido, precisamos também tirar o oxigênio. Dá para tirar com carbono? Não, tiramos até através de arcovoltaicos, sim, de faiscamentos. Então, precisamos de muita energia elétrica para faiscar sobre a bauxita para que esse faiscamento acabe retirando o oxigênio e deixe o alumínio puro. Aí ele se transforma em metal, porque o óxido de alumínio, a bauxita, é um material cerâmico. Outro minério de grande interesse econômico é a calcocita, onde obtemos o cobre. Existem mais minérios, mas estes são os principais. E como encontrar o minério? Perceba, para isso deve-se praticar a geometrização do minério. Sim, a geometrização do minério nos dará condição de encontrar o minério. Utilizando um magnetrômetro portátil é possível geometrizar, identificar aonde se localiza o minério. O magnetrômetro portátil, então, ele traça o tamanho, o volume e a forma do minério.
E daí se consegue identificar se é viável economicamente. Ou seja, a geometrização do minério nos determina, nos identifica a viabilidade econômica da exploração. Quando falamos de exploração, da geometrização do minério, estamos falando no termo prospecção do minério. Sim, a prospecção do minério nos dá condição, então, de identificar a jazida mineral. E a geometrização também nos ajuda a identificar o tipo de lavra, que é o tipo da exploração econômica que faremos sobre esse minério. Um dos tipos de exploração de lavra, um dos tipos de lavra é a lavra a céu aberto, quando percebemos que na geometrização o minério está quase aflorado à superfície. Porém, nem todo minério está aflorado à superfície. Na geometrização do minério, podemos identificar que a maior jazida se encontra muito abaixo do solo, e daí devemos ter uma lavra subterrânea. Nesta condição, então temos operações coordenadas que visam o aproveitamento industrial da jazida. Esse aproveitamento, ou identificando então uma jazida a céu aberto, ou jazida subterrânea. Agora perceba, essas operações coordenadas que visam o aproveitamento industrial da jazida, com o tipo de lavra, também necessitam de fatores de processo, de etapas de infraestrutura para a jazida mineral, que seriam vias de acesso até a jazida mineral, dutos de ventilação, no caso de uma jazida subterrânea, rotas de esgotamento, ou seja, como vamos tirar o minério, quais são as rotas que vamos tirar o minério, uma vez que se o minério, por exemplo, o tipo de lavra for a céu aberto, poderá ter um intemperismo, como chuvas e ventos. Então precisamos ter rotas de esgotamento desse minério. Área de depósitos, quando vamos tirar o minério, vamos depositar aonde? Para que os caminhões levem o minério embora. E também precisamos identificar áreas de depósitos de rejeito, áreas de estéreo, áreas de minério, áreas de piscina de decantação, uma vez que alguns tipos de lavra exigem a água para ajudar a separar o minério do próprio solo. Desta maneira, temos então necessitamos de uma planta de beneficiamento. A exploração da jazida possui algumas características. Por exemplo, se formos tratar de uma jazida a céu aberto, ela poderia ser em cava, onde então escavamos um buraco ao solo e vamos escavando. Daí a direção da exploração é sempre para o fundo. Poderia, por exemplo, ser uma exploração lateral, também chamada em flanco. Aí vamos explorando lateralmente. Tudo depende do relevo da jazida. Vamos olhar de perto uma jazida. Perceba que se olharmos, não importa se seja uma exploração em cava ou em flanco, na exploração dessa jazida, deveremos ter um depósito de estéreo, que é o depósito do material que não é o minério, pois afinal de contas, o maior material retirado realmente não é o minério. Então precisamos ter uma região, uma área de depósito deste estéreo. Toda mineração envolve esta área. Também, se olharmos então na retirada do minério, precisamos ter um outro local para concentrar o minério, para depositar o minério. Então precisamos de um depósito de estéreo e um depósito para o minério. Não importa qual tipo de exploração de jazida. Perceba que se a jazida for muito profunda, o minério se encontrar muito profundo, precisaremos então abrir mão
de termos minas. E se vamos então escavar bem no fundo para tirar esse minério, precisaremos de um elevador, uma torre de içamento. Uma torre de içamento do minério. Sem contar que não importa qual seja o tipo de exploração, então é muito importante a escavadeira para a extração e transporte do material estéril e do minério. E também devemos pensar numa área de retenção dos resíduos sólidos e líquidos. E como percebemos que a escavadeira é muito importante na exploração de uma jazida, percebemos então que se a jazida for muito profunda ou muito grande a área que vamos explorar, realmente necessitaremos de escavadeiras enormes para deslocar grandes quantidades de minérios e grandes quantidades de material estéril. Então, quando tratamos de equipamentos de mineração, esses equipamentos realmente possuem tamanhos avantajados, tanto as escavadeiras como os caminhões que vão carregar o material, o minério ou o material estéril. Todos esses equipamentos são enormes realmente, necessitam de uma grande equipe de manutenção e de profissionais realmente especializados em mineração. Britagem. Vamos tratar agora de britagem. Afinal, nós vimos que a escavadeira é muito importante. Porém, devemos também considerar que existirá em alguma etapa a lavagem do material, pois facilita na separação de minério e do minério e do material estéril. Porém, o material que foi tirado da lavra, o material retirado da nossa lavra, ele possui um particulado, ele é muito grande e ele precisa ser reduzido. O seu tamanho precisa ser reduzido. Afinal, algumas pedras têm mais de 1 metro de tamanho de particulado. E essa operação que reduz o tamanho do material que está sendo retirado da lavra chama-se britagem. Então, em uma lavra, em uma exploração mineral, existem diversos tipos de britadores. Por exemplo, temos britadores de mandíbulas, britadores de impacto, britadores de martelo, britadores de rolos, britadores de cone e até mesmo então depois das britagens que reduzem o tamanho do particulado, que precisamos então agora separar por tamanhos. E daí entra o peneiramento. Vamos então agora ver de perto os tipos então de britadores e quando e como eles são utilizados. Pois afinal de contas, o tamanho das partículas, o que identifica o britador a ser aplicado, é o tamanho da partícula que iremos alimentar esse britador. Diferentes britadores promovem diferentes mecanismos de fratura. Desta maneira, teremos diferentes distribuições granulométricas. Teremos, por exemplo, um britador que promova impacto no que está sendo britado. E desta maneira, então, teremos uma distribuição granulométrica compatível a esforços de impacto. Ou poderemos ter britadores que gerem tensões de compressão, esforços de esmagamento. E daí teremos uma distribuição granulométrica compatível ao esforço de compressão, esforço de esmagamento. Outro tipo de britador característico é aquele que gera uma tensão localizada, tensão de cisalhamento, por exemplo. Desta maneira, esse britador que gera esforços de cisalhamento, lembramos o que é cisalhamento. Afinal, nas aulas de resistência dos materiais, nos ensinaram que cisalhamento são esforços opostos. Porém, eles não estão na mesma linha de esforço. E desta maneira, eles geram a quebra, compatível aos dentes de uma tesoura que temos para cortar papel. A escolha
E a etapa do processo de britagem envolve o ciclo de cominuição. O ciclo de cominuição se inicia na lavra, onde se obtém o minério, e após esse minério entra então no processo de britagem. E como desejamos um tamanho específico do particulado, em seguida à britagem ocorre o peneiramento. Caso o particulado não tenha o tamanho desejado, podemos voltar e refazer a britagem com novo ajuste. Desta maneira, então, poderemos ter um controle da fragmentação. E para ter esse controle e não precisarmos ficar executando um ciclo de britagem, por vezes podemos utilizar estágios de britagem. Desta maneira, então, os estágios de britagem evitam que peguemos o material peneirado e façamos um reajuste do britador para voltar a britar com uma granulometria menor. Se tivermos, então, estágios de britagem com diversos britadores, só teremos o peneiramento no final do último estágio de britagem. Perceba, então, que poderemos ter como primeiro estágio um britador onde entra uma granulometria de 1 metro e sai com uma granulometria, após a britagem, de 100 milímetros. Britador de mandíbulas pode estar dentro desse estágio, primeiro estágio de britagem. Ou também o britador giratório, também garante uma entrada de 1 metro e uma saída de 100 milímetros de particulado. Temos também o britador de impacto, que também garante essa redução de 1 metro para 100 milímetros. E o britador de rolos dentados também está dentro deste tamanho de redução de particulado do primeiro estágio. Após esse primeiro estágio, então, poderíamos ter, para ter um controle da fragmentação, o segundo estágio, que pegaria o particulado de 100 milímetros e reduziria até 10 milímetros. E daí teremos, por exemplo, o britador de cone. Também, ou poderíamos ter o britador de martelos. Ou os demais britadores de rolos, mandíbulas, giratório, como já vimos anteriormente. O último estágio poderia então estar composto para uma redução de 10 milímetros até 1 milímetro. E daí teríamos o britador cônico, que garante este nível de redução do particulado. Vamos olhar de perto agora os britadores de primeiro estágio, que usualmente tem um ajuste de britagem entre 1 metro de entrada e uma saída de um particulado de 100 milímetros. Vamos então olhar o britador de mandíbulas, onde existe um movimento quase que mandibular, que garante o esmagamento do particulado. Perceba que, devido ao volume do material de entrada e saída e o peso específico do material que estamos reduzindo o particulado, é interessante que alguns britadores se desloquem até o local onde ocorre a britagem. E esse é o caso do britador de mandíbulas. Ele pode ser transportado ao local de britagem. E desta maneira, então, ocorre o esmagamento do particulado. Temos também, na aplicação de britagem do primeiro estágio, o britador giratório. Neste caso, o britador giratório é grande. E, para tanto, então, deve ter um deslocamento do material a ser britado. É necessário um veículo de transporte, um caminhão de transporte até o britador giratório. O britador giratório possui uma característica interessante. Afinal de contas, existe um cone que rotaciona, porém, na condição vertical. Porém, um dos mancais, o mancal inferior do cone, ele, além de rotacionar, ele tem um movimento circular.
Então, o movimento do mancal é um movimento rototranslatório, porque ao mesmo tempo que é um movimento circular no mancal inferior, também ocorre a giração. É quase como se fosse um movimento da Terra ao redor do Sol. Quase como se fosse isso. Porém, um movimento circular. Um mancal é fixo, ou seja, ele apenas rotaciona, e o outro mancal rotaciona e ele também gira em movimento circular, garantindo um movimento rototranslatório, onde o ajuste é feito para a redução do particulado em relação do distanciamento entre o cone e a camisa do britador. Um terceiro britador, também utilizado como primeiro estágio para a redução de 1 metro até 100 milímetros de particulado, é o britador de impacto, onde existe uma rotação e barras que trabalham como martelos que empurram o particulado contra placas de impacto. Nessa condição, o martelo, a barra martelo empurra o particulado, bate no particulado, empurrando contra uma placa de impacto. E ocorre então o esfacelamento do particulado. Também é utilizado como primeiro estágio o britador de rolos dentados, onde diversos rolos, perceba que cada rolo tem um sentido de rotação, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Desta maneira, o particulado é envolvido e empurrado, ao mesmo tempo que existem dentes. Então, o particulado é esmagado, é comprimido, esforços de compressão, ao mesmo tempo que ele movimenta, então dá esforços de cisalhamento. Então, são esforços compostos, cisalhamento e compressão, no caso do britador de rolos dentados. A família dos britadores de segundo estágio, onde o particulado que entra pode ter até 100 milímetros e o que sai pode ser reduzido até 10 milímetros, envolve o britador de cone. Aqui temos que tomar algum cuidado, afinal o britador de cone é diferenciado do britador giratório, que é muito maior, e inclusive o britador de cone possui apenas um mancal inferior, enquanto o britador giratório possui um mancal superior e inferior. O britador de cone possui um movimento giratório e ele também possui um movimento excêntrico. Na verdade, não é um movimento excêntrico, ele é como se fosse uma base que gira na condição elíptica e consegue então britar na maneira de gerar os esforços de cisalhamento e de esmagamento. Também dentro da família dos britadores de segundo estágio, temos o britador de martelos. Aqui também vale diferenciar que o britador de martelo é diferente do britador de impacto, apesar dos dois promoverem impacto no particulado. Porém, construtivamente, o britador de martelo possui martelos já bem formados, que conseguimos ver que o momento, a ação do momento na condição de impacto é maior e, construtivamente, o britador de martelo não possui placas, ele possui grades. Então, o particulado é martelado sobre uma grade, sobre uma grelha, e o martelado é forçado a passar por esta grelha na condição de impacto. Então, não só é gerado o impacto, como também o cisalhamento do particulado, que é obrigado a passar pela grelha. Também temos britadores de rolos, na condição de segundo estágio, onde entra um particulado de 100 milímetros e sai um particulado de 10 milímetros. E nessa condição temos rolos em movimentos de rotação diferenciados. Um rotaciona no sentido anti-horário, enquanto o outro rotaciona no sentido horário. E desta maneira conseguimos então gerar a condição de compressão sobre o particulado, onde um particulado é esmagado sobre os rolos, com o esforço dos rolos. O britador de rolos também pode atuar na área
onde ocorre toda a condição de britagem, onde todo o material a ser britado é levado. Também temos, nessa fase do britador de segundo estágio, nessa família de britadores de segundo estágio, o britador de mandíbulas e o giratório. Porém, já comentamos isso porque os britadores de mandíbulas e britadores giratórios também pertencem à família dos britadores de primeiro estágio. E o que diferencia é o ajuste, a regulagem para a redução de britagem, para a redução do particulado que passará pela britagem. Desta maneira, os estágios de pulverização que se iniciam na extração do minério na lavra, onde se obtém o minério e se leva à operação de britagem, e pode ser uma rebritagem e um processo cíclico de rebritagem. Evitamos essa rebritagem através de estágios. Desta maneira, não é necessário voltar ao mesmo britador e ter que ajustar o britador para uma menor pulverização. Podemos ter vários britadores, onde cada família de britadores geram um nível de pulverização, um nível de redução do tamanho do particulado. Então podemos ter diversos níveis, estágio 1, estágio 2, estágio 3 de britagem. Agora perceba, se desejamos reduzir até mais do que o estágio 3, podemos ter um estágio final chamado de moagem, onde podemos ter um moinho de bolas e gerar um pulverizado menor, ou seja, uma britagem, que é falando de moagem, é uma pulverização para um processo então que exige um tipo de minério que estamos explorando na lavra, que exige um particulado bem reduzido. E nessa condição, na moagem, com o moinho de bolas, onde as bolas que estão inseridas junto do moinho, de um tambor que rotaciona, colocamos o material que desejamos pulverizar, colocamos bolas metálicas desse tambor, e esse tambor rotaciona, conseguimos promover no particulado o cisalhamento, a compressão e o impacto. Os três esforços juntos na moagem. Então o pulverizado ficará bem reduzido. E daí então seria quase como um quarto estágio que envolve até a moagem. Percebemos então que temos a lavra, a exploração do minério, caímos na britagem. Essa britagem pode ter diferentes estágios, diversos estágios, em função do particulado, tamanho do particulado desejado. E então temos diferentes tamanhos de particulados. Blocos grandes, blocos médios, blocos pequenos, sólidos, granulados e até mesmo os pós, caso desejamos ter até a moagem. Tudo isso dependendo do tipo de minério que estamos explorando. Após, então, termos o tamanho determinado já, o tamanho do particulado desejado, a separação desse particulado se dá através do peneiramento. E entre os peneiramentos que temos, podemos ter o peneiramento vibratório. Nesta situação, entra o particulado com diversos tamanhos de particulado. Esse particulado cai em uma mesa que fica vibrando, e essa mesa é inclinada, então o particulado vai caminhando e vai caminhando sobre uma grelha, com a tela desta grelha já com o tamanho determinado, com uma grelha ou 2 ou 3 grelhas. Desta maneira temos diferentes níveis de particulado, ou seja, podemos ter uma entrada e 3 saídas, onde cada boca de saída pode até ter, então, diferentes tipos de tamanho de particulado. E desta maneira, então, temos a separação entre blocos grandes, médios, pequenos, sólidos granulares e pós. Outro tipo de peneiramento que podemos ter seria equipamento de peneiramento que podemos ter, é o peneiramento rotativo. Diferente do peneiramento vibratório ou rotativo, existe uma tela, então introduzimos
todo o conjunto de particulado, toda a massa de particulados que desejamos separar por tamanhos em um tambor, porém a parede deste tambor é uma grelha com tela. Desta maneira, conseguimos a separação. Até esse tambor gira, mas ele também está inclinado para garantir uma boa separação. E conseguimos então separar um nível de tamanho de particulados. Todo esse particulado cai e por vezes cai em esteiras de transporte para a separação já do que desejamos separar o particulado. Então temos a lavra, a exploração do minério, a britagem em diferentes estágios para termos diferentes tamanhos de particulados e depois a separação deste particulado em função do tamanho de particulado desejado. E o equipamento que separa esse tamanho de particulado é o peneiramento, que pode ser vibratório ou rotativo. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Manual de Ciência dos Minerais, do Klein. Recursos Minerais da Terra, do Skillmer. E norma ABNT NBR 13028 de 2017, que especifica os requisitos para a elaboração de projetos de barragens de mineração, incluindo a disposição de rejeitos de beneficiamento e sedimentos gerados por erosão. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Seleção de materiais, edição 022 do Engenharia Carga Rápida Tech. Máquinas industriais, edição 016 do Engenharia Carga Rápida Tech. E TCC, como iniciá-lo, edição 027 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Máquinas de Mineração, que pertence à disciplina Máquinas Industriais, e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida César Chaves. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida César Chaves. Eu espero que a aula de bolso com o tema Máquinas de Mineração da disciplina Máquinas Industriais tenha correspondido todas as suas expectativas de conhecimento. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida
no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Engenheiro Carga Rápida, enquanto você agora procura os mais de 500 vídeos para aumentar o seu conhecimento aqui no canal Engenharia Carga Rápida, conhecimento gratuito aqui embaixo com aulas de bolso no Engenharia Carga Rápida, já está sendo elaborado o próximo vídeo. Então, eu já vou. Santo Carga Rápida, Batman! Até mais.